Olá, aprendizes do canal Resolvendo Matemática. Aqui resolvo com vocês exercícios de matemática no ensino médio. Exercício 41. Sejam A e B dois conjuntos, o conjunto B tem 10 elementos, a interseção com B tem 6 elementos e a união com B tem 15 elementos. Quantos elementos tem o conjunto A? Temos duas possibilidades para resolver esse exercício. Nós temos uma fórmula aqui que diz que o número de elementos de A união com B é o número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. E que o número de elementos de A menos B é o número de elementos de A menos o número de elementos de A interseção com B. Nesse caso, a fórmula que nos serviria seria a primeira. Então, vamos colocar a fórmula aqui, ó, que o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. E vamos aplicar a fórmula. Então, o conjunto B tem 10, a interseção tem 6 e a união tem 15. Então, nós temos que 15 é igual número de elementos de A, que é o que nós procuramos, mais o número de elementos de B, que é 10, menos o número de elementos da interseção, que é 6. Então, 15 é igual ao número de elementos de A mais 4. 15 menos 4 é igual ao número de elementos de A. O número de elementos de A é 11. A outra forma de resolver é desenhando mesmo os conjuntos. Então, eu tenho aqui o conjunto A, conjunto B. A interseção tem 6, o B tem 10, portanto, aqui eu tenho 4. E aqui eu vou ter x. Só que vamos ver aqui, ó, o total é 15. Aqui eu tenho 10, então aqui é 5. Quantos elementos tem o A? 5 com 6, 11. Resolvido o exercício 41. Exercício 42. Sendo A, B e C conjuntos finitos, estabeleça uma fórmula para calcular número de elementos de A, união com B, união com C. Se você quiser resolver o exercício sozinho, resolva e depois nós conferimos juntos. Para isso, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Temos aqui número de elementos de A união com B, união com C, é igual. Eu vou escrever a fórmula para dois conjuntos. Então, o número de elementos de um conjunto X, por exemplo, unido com o conjunto Y, número de elementos do X, mais número de elementos do Y, menos o número de elementos de X, interseção com Y. Então, aqui, para começar, nós vamos considerar esse como o primeiro conjunto e esse como o segundo conjunto. Então, esse seria o X e esse aqui seria o Y. Como vai ficar? Número de elementos do X, que é o nosso A, mais número de elementos do Y, que seria B união, o número de elementos de B união com C, menos número de elementos do X, que seria o nosso A, e interseção com B união com C. Então, vamos lá, continuando. Número de elementos de A união com B união com C é igual número de elementos de A mais número de elementos de B união com C, menos número de elementos de A interseção com B união com C. Tá? Aqui eu repeti só para melhorar aquela escrita minha ali. Agora nós vamos trabalhar com essa parte aqui. É o número de elementos de A união com B união com C, número de elementos de A. Mas agora eu aplico novamente a fórmula. Número de elementos de X, X seria o B, é o número de elementos de B,
mais número de elementos do Y, que é o C, menos número de elementos de B, interseção com C, menos o número de elementos de A, interseção com B, união com C. Tá? Então, aqui temos o número de elementos de A, mais de B, mais de C, e menos essa interseção. Aí nós vamos aplicar agora nessa última parte aqui, nós vamos aplicar a propriedade associativa aqui, ó. A interseção com B, união com C. É A interseção com B unido com A, interseção com C. Então, vamos escrever isso aqui lá. Então, A unido com B, unido com C. Número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos número de elementos de B, interseção com C, menos número de elementos D. Então, o A interseção com B unido com C, nós vamos fazer uma distributiva, vamos ter A interseção com B unido com A interseção com C. Então, A interseção com B unido com A interseção com C. Aí nós vamos aplicar agora a fórmula para essa parte aqui. Vamos ter número de elementos de A união com B união com C, número de elementos de A mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos número de elementos de B, interseção com C. Menos. Tá? Vou abrir um colchete aqui agora para ficar mais organizado. Então, número de elementos de X união com Y seria o número de elementos do primeiro, que é a interseção com B, mais número de elementos do segundo, que é a interseção com C, menos número de elementos de A interseção com B, interseção com A, interseção com C. Então, número de elementos de A união com B, união com C, número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos número de elementos de B, interseção com C, menos número de elementos de A, interseção com B, menos com mais, menos número de elementos de A, interseção com C, mais número de elementos. A interseção com B, interseção com A, interseção com C, é a interseção de A com B com C. Então, A interseção com B, interseção com C. Então, só arrumando agora, a fórmula seria essa aqui. Número de elementos de A união com B, união com C. Número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos número de elementos de B, interseção com C, menos número de elementos de A, interseção com B, menos número de elementos de A, interseção com C, mais o número de elementos de A, interseção com B, interseção com C. Tá? Eu acabei repetindo, né? Minha ideia era colocar, vamos escrever novamente aqui, então, número de elementos de A, união com B, união com C, ficaria melhor escrito dessa forma aqui, ó. Então, menos número de elementos de A, interseção com B, menos número de elementos de A, interseção com C, menos número de elementos de B, interseção com C, mais número de elementos de A, interseção com B, interseção com C. Resolvido o exercício 42. Exercício 43. Se A é igual a 5 vezes N, tal que N pertence a conjuntos naturais, e B, N pertencente a N, tal que N é divisor de 90, encontre o número de elementos de A interseção com B. Se quiser resolver sozinho, resolva, depois nós vamos conferir. Dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver.
O A é 5 vezes N, N pertencente a N. Significa que A é o conjunto dos múltiplos de 5. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 20, 25 e assim por diante. E o conjunto B é o conjunto dos divisores de 90. Então, vamos usar novamente aquela nossa forma prática de encontrar os divisores. Então, divido por 2, fator em números primos aqui. 45 por 3 dá 15, por 3 dá 5 e dá 1. Então, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso para saber quantos são os divisores. Então, expoente 1, 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12 divisores. Quem serão esses divisores? Então, colocamos um traço, começamos com 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 18, é o 90. Então, quem vai ser o conjunto B? Vamos colocar em ordem crescente. 1, 2, 3, 5. Depois temos 6. Depois vamos ter o 9, o 10. Depois do 10 vem o 15. Aí teremos o 18. Depois do 18, 30, 45 e 90. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está correto. Quem é a interseção de A com B? É o conjunto dos elementos 5, 10, 15. E aí eu vou ter aqui, ó, 20, 25, 30, 35, 40, 45. E aí vai ter o 90. Vamos conferir para ver se não esquecemos de nenhum. Então, múltiplos de 5 teria esse, o 30, o 90. 45 também. E o 15 também. Acho que pegamos todos, né? Então, 5, 10, 15, 30, 45 e 90. A pergunta é: o número de elementos de A interseção com B. Número de elementos de A interseção com B, 2, 4, 6. Vejam vocês que se nós tentássemos usar a fórmula para esse caso, nós teríamos problema, porque o número de elementos do conjunto A é infinito. Então, nesse caso, nós teríamos que resolver dessa forma. Resolvido o exercício 43. Exercício 44 e último da série conjuntos. Considerando os conjuntos A, B e C representados na figura e sabendo que número de elementos de A união com B é 24, número de elementos de A interseção com B é 4, número de elementos de B união com C é 16, número de elementos de A menos C igual a 11 e número de elementos de B menos C igual a 10. Calcule, né? Nós temos do item A até o item E. Se você quiser resolver o exercício sozinho para depois resolvermos junto, dê uma pausa no vídeo. Pronto, vamos resolver. Para resolver esse exercício, vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que o número de elementos dessa parte do conjunto é A, que aqui é B, aqui é C, aqui é D
e finalmente E. Vamos extraindo aqui as informações que nós temos. Número de elementos de A união com B. A união com B seria a soma de A com B, com C, com D, com E. Então, nós vamos ter aqui que A mais B mais C mais D mais E é igual a 24. Número de elementos de A interseção com B. Onde está a interseção com B? É essa região que nós temos aqui, ó. Seria B mais C. Então, B mais C é igual a 4. Número de elementos de B união com C. B união com C. Então, é o que nós temos aqui dentro. B mais C mais D mais E. Número de elementos de A menos C. Nós temos aqui a fórmula, número de elementos de A menos B é número de elementos de A menos número de elementos de A interseção com B. Então, no caso aqui, A e C. Então, o número de elementos de A menos C, que é 11, é igual ao número de elementos de A, que é A mais B mais C, menos o número de elementos de A interseção com B, que é B mais C. Então, mais é menos, né? Número de elementos, que é B mais C. Então, nós vamos ter aqui 11 é igual a mais B mais C menos B menos C. Então, A é igual a 11. Errado.